Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, dia 29 de maio. Título: Nunca se esqueça de olhar para os filhos. Texto base, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Certa vez, viajando de avião, sentei-me ao lado de uma senhora que havia sido professora de escola pública durante 35 anos. Perguntei-lhe: o que você pode dizer acerca de uma família com base no comportamento de uma criança na escola? Ela respondeu: tudo. Habitualmente, pela maneira como uma criança age, sou capaz de dizer se seu lar é pacífico ou confuso, se os pais prestam atenção aos filhos ou os ignoram, e se o pai e a mãe têm um bom relacionamento. Quase tudo pode ser determinado observando-se o comportamento de uma criança. Geralmente, ela é um espelho do que está acontecendo em casa. É claro que eu sei que há situações singulares nas quais os pais fazem tudo certo ao criar seus filhos, mas ainda assim a criança se torna indiferente em relação a Deus e desenvolve uma atitude rebelde e desrespeitosa em relação aos outros. Frequentemente, porém, filhos rebeldes são um sintoma de um problema mais profundo na família. Se apenas um dos filhos de uma família é rebelde e incontrolável, você poderia descartar a situação como uma ocorrência aberrante ou um ataque do diabo. Porém, se todos os filhos exibem os mesmos problemas comportamentais perturbadores, você pode suspeitar que algo não está certo naquele lar. Paulo considerou a condição do lar tão importante que escreveu que um líder precisa criar os filhos sob disciplina com todo respeito. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. É importante entender isso porque o que acontece no lar de uma pessoa costuma ser a imagem real do tipo de líder que ele será. Então, quando eu procuro pessoalmente novos líderes ou pessoas que representam a mim e meu ministério, observo seus filhos para ver se eles são respeitosos e compreendem a autoridade. Se isso não estiver sendo ensinado aos filhos no lar, pode ser um sinal de que esse pai ou mãe não valoriza as coisas que consideram importantes. Porém, de filhos de que idade estamos falando? A palavra filhos, usada por Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, é a palavra grega tekná, usada para descrever crianças que ainda estão sob a orientação parental no lar. Depois que uma criança cresce e se torna um adulto jovem e sai de casa, o pai não é mais responsável. Entretanto, enquanto ela permanece em casa e sob a autoridade de seus pais, eles têm responsabilidade parental dada por Deus de ensinar a criança como viver e como agir em relação aos outros. Paulo diz nesse versículo que os filhos de um líder devem ter respeito. A palavra respeito é a palavra grega semnotes. Ela apresenta a ideia de uma pessoa que se porta com dignidade e trata outras pessoas com cortesia e respeito. Ao longo dos anos, aprendi que a maneira como os filhos de uma pessoa falam entre si e com as pessoas de fora de casa é muito reveladora sobre o que realmente está acontecendo naquela casa por trás de portas fechadas. Conforme mencionado anteriormente, os filhos costumam refletir a verdadeira situação de um lar. Em outras palavras, a maneira como eles falam, se portam e tratam os outros costuma refletir a qualidade dos relacionamentos em seu lar. Se os pais discutem e gritam um com o outro constantemente, até isso ter se tornado um padrão e um modo de vida, habitualmente os filhos falarão uns aos outros exatamente da mesma maneira daquele lá.
Quando irmãos se envolvem em padrões crônicos de conflitos, xingações e acusações mútuas, provavelmente esses padrões destrutivos existem também no relacionamento conjugal dos pais. As crianças repetem o que veem seus pais fazerem. Nunca me esquecerei de quando fui chamado a mediar uma situação muito difícil entre marido e mulher, cujos problemas conjugais não podiam ser escondidos. Na superfície, eles sempre sorriam e agiam como se fossem profundamente apaixonados. Entretanto, o comportamento de seus filhos me indicou que havia sérios problemas naquele relacionamento conjugal. Aquelas crianças diziam frequentemente umas às outras: Eu odeio você. Eu queria que você estivesse morto. Eu não suporto você. Eu ficarei muito feliz quando você crescer e sair desta casa. Você é detestável. Foi muito revelador para mim as crianças falarem umas às outras dessa maneira tão livremente e ninguém da casa as impedir. Isso me disse que, provavelmente, aquele era o tipo de linguagem falada por todos da casa, incluindo papai e mamãe. Então, a verdadeira história veio à luz e a fachada de felicidade conjugal que aquele casal tentava projetar foi removida. A verdade era que aquele marido e sua esposa brigavam como cão e gato. Ele berrava e ela gritava. Ele ameaçava e ela atirava objetos. Aquela casa havia se enchido de conflitos, discórdias, brigas e contendas durante muitos anos. Aquele comportamento destrutivo permanente era exatamente o que aquelas crianças refletiam em seu próprio comportamento e nas conversas entre elas. Se um lar é cheio de amor, respeito e trabalho em equipe, isso fica evidente na maneira como os filhos se portam. Por exemplo, recentemente, um líder e sua família vieram à nossa casa para jantar. Eu observei os filhos do líder interagindo uns com os outros durante toda a noite enquanto estavam em nossa casa. Observando aquelas crianças, eu soube exatamente o que precisava saber sobre aquela família. Aquelas crianças demonstravam respeito e cortesia entre si e também por outras pessoas, características que lhes haviam sido transmitidas pelo exemplo de seus pais. Quando os filhos são desrespeitosos em relação à autoridade e se ressentem quando solicitados a fazer algo que considerem degradante, isso geralmente significa que eles provêm de um lar em que a mentalidade de servo é inexistente. Se seus pais fossem verdadeiros servos, seus filhos refletiriam essa mentalidade de servo. Frequentemente, líderes que são servos têm filhos que são servos. Então, se você estiver procurando alguém para servir em sua igreja ou contratar para o emprego, nunca se esqueça de dar uma boa olhada nos filhos do potencial candidato. Se você vir uma casa cheia de crianças que se contentam com sentar e assistir os outros trabalharem, tenha cuidado. Você poderá estar convidando para a sua equipe de líderes alguém que não tem coração de servo. Certamente há exceções a regras, mas mais frequentemente você descobrirá que o que você vê nos filhos é o que você vivenciará também com os pais. Estou certo de que esta pedra preciosa levantou questões para você. Minha oração é que ela levante uma bandeira de advertência para fazer você pensar duas vezes sobre seus próprios filhos e fazer com que você não se apresse ao escolher um líder que tenha filhos desrespeitosos. Não estou dizendo que um líder potencial cujos filhos sejam rudes e desregrados não pode ser usado. Porém, você deve entrar nesse relacionamento com os dois olhos abertos. Se os seus próprios filhos são desrespeitosos uns com os outros e com a autoridade, talvez você precise pedir ao Senhor para ajudá-lo a analisar a situação real de sua vida e seu lar, para que ele possa lhe mostrar o que precisa ser consertado. Então,
Quando ele o revelar a você, determine-se a começar a tomar as medidas adequadas para colocar as coisas em boa forma. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por me falares por meio da pedra preciosa de hoje. Eu peço que me ajudes a avaliar com sinceridade a situação da minha vida e analisar honestamente meu desempenho na criação de meus filhos. É difícil para mim ser honesto comigo mesmo acerca do meu desempenho como pai. Por isso, preciso que tu me deis a graça de ver a verdade como tu as vês. Depois de me mostrares onde errei, ensina-me rapidamente como corrigir a situação. Estou disposto a ser corrigido e esperando que tu me ajudes a ver claramente a situação. Neste dia, eu me determino a fazer tudo o que for necessário para colocar meu lar em bom estado de funcionamento. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que estou crescendo e me desenvolvendo como pai ou mãe. Minhas habilidades como pai estão ficando cada vez melhores o tempo todo. Minha casa é repleta de amor. Meus filhos falam com bondade e respeito. E eu estou criando para serem líderes piedosos para a próxima geração. Com a palavra de Deus como minha guia e o Espírito Santo como meu mestre, estou liderando a minha família de uma maneira que agrada a Deus e é um exemplo para os outros. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. Número 1. Ao considerar o comportamento de seus filhos, você diria que eles são respeitosos ou desrespeitosos com a autoridade? Número 2. Seus filhos jogam um dos pais contra o outro, procurando o segundo para obter aprovação para o que eles querem fazer após o primeiro já haver negado o pedido deles? Se sim, o que isso comunica a você? Número 3. Seus filhos falam gentilmente uns com os outros e respeitosamente com seus pais? Se a resposta for não, o que isso revela sobre você como pai, mãe? Sejamos abençoados na prática da palavra.